no show do Heleno Rotai, Rádio Serviço. Mais uma vez com a participação do meu amigo e grande tricolor, médico endocrinologista, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, Dr. Silvio Provenzano, CRM 52374900. Assunto de hoje, tuberculose. Bom dia, bom domingo, amigão. Bom domingo, Helena. Aquele beijo para a família Tupi e mandar um abraço para o taxista Marcelo Alves e sua esposa Denise Alves. Sim. Que são ouvintes assíduos e já me mandaram mensagem te parabenizando. Eu me junto a eles. Obrigado. Por esses 16 anos de pleno sucesso. E olha, dizem que nada é por acaso. Comemorar 16 anos de sucesso no dia da Páscoa tem toda uma mensagem embutida. Verdade. Uma mensagem que eu quero mandar também para o Daniel Macmillan, que está nos Estados Unidos, e para a esposa dele, a Natália. Queria mandar um abraço para eles também. Sabe qual é a mensagem, Helena? Sim. 16 anos de sucesso porque você se reinventa todo dia. E a Páscoa nada mais é do que a vida eterna. É a gente ter a oportunidade que em sua magnífica generosidade Deus nos dá de podermos recomeçar todos os dias. Verdade. Então que a família Tupi entenda que tentar ser a cada dia um pouquinho melhor fez do Heleno Rotai, da Regina, aqui na Rádio Tupi, esse sucesso de audiência. Ele vem se reinventando, vem se aprimorando e que esse sucesso, Heleno, não acabe. Que se Deus permitir, durante algum tempinho eu possa continuar aos domingos amolando a família Tupi com serviço de saúde, mas tentando passar informações que eu julgo sejam úteis. Fala hoje de tuberculose. Vamos lá, continuaremos juntos, meu amigo, por muitos anos ainda. Amém. Depois eu falo do Fla-Flu, mas só depois. Não vai falar não. E eu começo então perguntando o que é tuberculose. Tuberculose é uma doença infecciosa causada por um bacilo, Mycobacterium tuberculosis, que aliás foi descoberto por um microbiologista alemão, Robert Koch, em 1882. Ele é o pai da microbiologia, podemos assim considerá-lo. Naquelas pesquisas dele com expectoração de pessoas que tossiam muito, ele identificou uma bactéria e obviamente chamou de bacilo de Koch. Sim. É o Mycobacterium tuberculosis. Então, a tuberculose é uma doença infecciosa, portanto transmissível. E olhe, a forma de transmissão é rigorosamente igual à forma de transmissão da Covid-19. Aqueles aerossóis, aquelas gotículas microscópicas que a gente elimina no ar, seja quando tossimos, quando falamos, quando espirramos. Por isso é que é importante, como forma de prevenção, a higiene. Antepor o antebraço à boca na hora de tossir, porque aqueles aerossóis ficam no seu braço e não ficam espalhados no ambiente, o que pode eventualmente infectar um familiar, um amigo que esteja por perto. E tem gente que usa máscara também, doutor, ou não? Tem gente que usa máscara, mas a recomendação é coloque o braço na frente, lave frequentemente as mãos. E se você tiver com muita tosse, o uso da máscara é prudente por uma questão de higiene com os outros. Perfeito. Então vamos lá. Causas e sintomas. Bom, a causa, como eu disse, é o bacilo de Koch, o Mycobacterium tuberculosis. Os sintomas, e isso é importante que a família Tupi neste domingo saiba. Tosse por mais de 3 semanas. Febre, olha, é uma febre que tem uma característica particular. Ela geralmente dá à tarde ou à noite, chamada febre vespertina. Entendi. Uma sudorese intensa à noite. O indivíduo muitas vezes acorda com um lençol empapado de suor. E emagrecimento, são sintomas constitucionais que normalmente estão presentes em casos de tuberculose. E tuberculose, a forma mais comum é a pulmonar. Mas eu tenho outras formas também, viu, Helena? Além da pulmonar. Quais são os tipos, então? Então vamos falar rapidamente dos vários tipos de tuberculose. Eu tenho a tuberculose pleural. Pleura é aquela membrana que envolve o pulmão. E aí, como consequência da tuberculose pleural, vou ter um grande derrame na pleura, que vai causar dor quando o indivíduo respira e dificuldade para respirar, evidentemente, porque o pulmão fica literalmente preso.
por esse derrame. Eu tenho a tuberculose ganglionar, olha que nome, são aqueles linfonodos, pode dar em qualquer parte do corpo, mas é muito comum no pescoço. E eles têm como característica eles crescerem de tamanho e supurarem, quer dizer, eles dão um furinho que sai secreção. Entendi. Eu posso ter a tuberculose renal, que se caracteriza pela presença de sangue. E curiosamente, quando eu faço a urinocultura, apesar dos sintomas de infecção urinária, as culturas são negativas. Opa, pode ser uma tuberculose renal, porque o tipo de cultura tem que ser especial para poder identificar o Mycobacterium tuberculosis. Eu posso ter uma tuberculose óssea, o chamado mal de Pote, e é particularmente comum nos ossos da coluna vertebral. E aí eu posso ter uma destruição dos ossos com uma dor intensa. Eu posso ter também, Heleno, tuberculose do sistema nervoso, meningite tuberculosa. Só para você ter uma ideia... Não sabia que tinham tantos tipos assim, doutor? Eu tenho um tipo muito curioso, tuberculose peritoneal, dá um quadro de ascite. Você se lembra que recentemente falamos sobre a cirrose, que dá aquela barriga d'água. Sim. Mas algumas infecções no peritônio, dentre elas a tuberculose, também pode provocar o acúmulo de líquido na cavidade abdominal. E o diagnóstico é feito exatamente pela paracentese, que é o nome que nós damos à colocação de uma agulha onde vai ser retirado o líquido da barriga. E no estudo desse líquido poderá vir a ser identificado o bacilo de Koch, permitindo que o diagnóstico da tuberculose peritoneal seja feito. Você sabe que é uma história rápida, um minutinho. Uma ex-aluna minha acabou se casando com um português e validou o diploma dela em Portugal e se tornou médica intensivista do Hospital Dom Pedro V, o nosso Dom Pedro I lá em Portugal. E aí ela me mandou um e-mail, isso foi nos anos 90, dizendo que tinha visto lá em Lisboa um caso muito semelhante a outro que nós tínhamos visto no Miguel Couto naquela época, de tuberculose peritoneal. E que ela tinha conversado com um chefe do CTI lá, e ele foi ríspido com ela, disse que acá em Portugal não temos tuberculose. E ela falou, o que você acha? Eu falei, aquilo que eu te ensinei, faz uma punção para estudar. E acabou confirmando. E este português, ele tinha passado 4 anos em Moçambique. Então, provavelmente, ele realmente não tinha contraído tuberculose em Lisboa. Mas quando ele viajou, a história epidemiológica do indivíduo pode ser a chave para o diagnóstico. Voltando à tuberculose pulmonar, que é a forma mais comum. Se você, meu amigo, está com tosse há mais de 3 semanas, se essa tosse vem acompanhada de uma febre que não precisa ser necessariamente muito alta, até 38, à tarde, à noite, com sudorese, suor intenso, perda de peso, procure o posto de saúde. A tuberculose é uma doença para a qual existe tratamento gratuito, fornecido pelo governo, sob acompanhamento pela modalidade de tratamento que aqui no Brasil a gente faz. A vigilância é importante, mas por que, Heleno? Porque quando eu inicio o tratamento da tuberculose, com 2 semanas, aquele indivíduo que estava infectando muita gente, falar em tosse, parou de infectar. Entendi. 15 dias, ele já pode ter uma vida normal na comunidade, porque ele não está contagiando mais ninguém. Porém, com 3 semanas, aqueles sintomas de tosse, de febre, desaparecem. O que inteligentemente, entre aspas, o indivíduo faz? Para de tomar o remédio. E o que pode acontecer? Simplesmente aquele bacilo, que ainda não foi totalmente eliminado, é claro, ele persiste no organismo e cria uma resistência às drogas. Entendi. E esse sujeito vai vir a desenvolver, depois de um certo tempo, a chamada tuberculose droga resistente. Entendi. Que é muito mais difícil de tratar. E eu tenho muito orgulho, Heleno, de lá nos servidores ter a doutora Silvana, citar o nome dela com toda a honra, Silvana Romano. Ela é responsável pelo acompanhamento da tuberculose multiresistente, com os outros colegas do serviço de pneumologia, liderado pelo Dr.
Luiz Felipe Mascarenhas. Tem um defeito, é flamenguista, mas deixa isso pra lá. E o problema é que tem muita gente que interrompe realmente o tratamento achando que já está curado e não faz o tratamento completo. E aí é justamente esse o problema, né, meu amigo? E é por isso que o acompanhamento é feito semanalmente. O indivíduo recebe as drogas no posto, é examinado, porque essas drogas eventualmente podem ter efeitos colaterais. Entendi. E perceber o aparecimento desses efeitos secundários é de fundamental importância para que se evite riscos maiores. Não existe tratamento médico, qualquer que ele seja, Heleno, sem que as drogas tenham alguma adversidade. Agora, a tuberculose, quando não tratada, ela pode eventualmente, e este teu amigo aqui ao teu lado, infelizmente, viu algumas vezes isso acontecer, levar à morte. Por exemplo, você não perguntou, mas eu vou falar. É muito comum o indivíduo tossir e junto com aquela secreção, expectoração, vem sangue. Por que vem sangue? Porque o bacilo da tuberculose, ele na evolução provoca o aparecimento de lesões cavernosas, ele destrói o pulmão. Dentro de uma dessas cavernas, eventualmente um vaso sanguíneo se rompe, o que permite que o sangue se misture ao catarro. Quando eu tusso e vem o catarro misturado com o sangue, eu digo que houve um hemoptóico. Mas às vezes, tragédia maior que nos deixa nas emergências, nas UPAs, desesperados, é quando o indivíduo tosse e vem sangue direto, e esse sangue não para, e ele morre de hemoptise. E aí não tem muito o que fazer. Tem uma pergunta aqui, doutor, bebe sua aguinha aí, da nossa ouvinte Maria Júlia, nome bonito, aliás, né? Ela perguntou aqui, doutor Silvio, quando a pessoa é diagnosticada com tuberculose, tem a necessidade de separar as coisas dela, por exemplo, prato, copos, talheres, essas coisas? É recomendável nos primeiros 15 dias de tratamento, porque, como eu disse, com 15 dias de tratamento RIPEA, rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. Essas 4 drogas administradas em conjunto é o que se faz para tratamento da tuberculose. Com 2 semanas de tratamento, aquela pessoa já não está sendo risco de contágio para mais ninguém. Então não há necessidade de separação. Mas você me deu uma dica muito importante, Maria Júlia. Todas as pessoas que tiveram contato próximo com alguém que tenha tido confirmado o diagnóstico de tuberculose também devem procurar o posto de saúde para fazerem uma radiografia do tórax, eventualmente para fazer um exame de escarro, caso estejam tossindo e caso tenham escarro, porque, como eu te disse, é uma doença transmissível e transmissível através dos aerossóis que ficam em suspensão no ar quando a pessoa tosse e até mesmo quando ela fala. Entendi. Então, eu tive contato com o Zé e o Zé teve diagnóstico de tuberculose pulmonar. Eu preciso ir ao posto de saúde, fazer o meu cadastro radiológico para que o médico possa examinar se existe alguma lesão suspeita e fazer os exames necessários. Quando eu começo a tratar antes dos sintomas, é muito melhor. Tema para a semana que vem, amigão. Já que eu peguei essa semana uma gripezinha, vamos falar de viroses, de quadros, infecções respiratórias, não necessariamente viroses. Mas eu gostaria de falar sobre a influenza. Começou a vacinação, e essa época do ano é a mais indicada para que as pessoas se vacinem gratuitamente nos postos de saúde. A gente lembra mais um pouquinho para não cair no esquecimento, quem é que vai esquecer a Covid-19? Falamos hoje da tuberculose, que é uma infecção pulmonar importante, mas eu tenho, por exemplo, a pneumonia pneumocócica. Vamos fazer um apanhado geral das infecções que podem acometer o sistema respiratório. Sem oxigênio a gente não vive. Quando a gente respira mal, automaticamente a gente vive mal. Perfeito. Que logo mais seja um jogo, como é que eu vou dizer, bonito, apesar da chuva, o campo sempre dificulta.
Que vença o melhor. Sem interferência de arbitragem. Eu não vou comentar a arbitragem, que é um assunto que eu não entendo, mas eu acho que o Fluminense tem todas as chances de ganhar. Mas campeão hoje só tem um, o Flamengo. Nós somos bicampeões, desculpa. Bom domingo a todos. Vamos aguardar logo mais às 18 horas. Doutor Silvio, uma boa semana, fique com Deus e até domingo que vem. 11h48.